Oi, gente, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Já queria pedir para que vocês apertassem o botãozinho desde agora do compartilhar para que outras pessoas possam estar assistindo com a gente, né? Vamos esperar um pouquinho o povo chegar. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Vamos ver quem está chegando aí. Oi, Gê, tudo bem? A gente vai começar agora. Eu queria pedir para vocês compreensão, porque hoje eu tô meio enrolada, que tem aparelho novo aqui, tem... Vocês vão ver, não vou falar não, que é para não estragar a surpresa. Vamos lá. O conto de hoje, ele nos convida a refletir sobre a distribuição de renda no Brasil. 1% dos mais ricos ganha 34 vezes mais que a metade mais pobre do país, segundo o IBGE. Por que essa desigualdade, né? A falta de emprego, os salários diferentes para funções diferentes. Todos deveriam receber um salário digno para se sustentar, independente do grau de instrução e da função que exerce. Mas no nosso país não é assim, né? A gente tem um salário mínimo que não dá para a pessoa viver e a pessoa ganha mais de acordo com a qualificação que ela tem. Que motivos que vão reafirmando essa desigualdade? Falta de investimento adequado na educação, na saúde, no saneamento, na habitação. Porque pensa comigo, são fatores essenciais para que a pessoa tenha uma boa educação, se forme, tenha uma profissão, uma qualificação profissional. Se a pessoa não tem condições de estudar, porque o adolescente tem que parar de estudar para poder trabalhar, ou ele não consegue manter o estudo por diversos fatores, que a gente já viu aqui em outras lives, como que ele vai ter uma qualificação para ele ganhar um salário que dê para ele competir com as outras pessoas, né? Para que reduza um pouco essa desigualdade. Se ele não tem nem casa para morar, própria não, como que uma pessoa, morador de rua, porque foi despejado do seu aluguel agora na pandemia, como é que ele vai botar os filhos para estudar, sabe? Como? Uma pessoa que mora numa condição ruim, que não tem saneamento, que não tem alimentação direito, como é que ela vai estudar para ter uma qualificação boa, profissional e ganhar um bom salário? Vocês sabiam que os pobres pagam mais impostos do que os ricos? Vou explicar. Quando um pobre vai no supermercado comprar 1 quilo de feijão, ele paga o mesmo imposto sobre aquele feijão que um rico, né? Porque o imposto ele já está embutido no valor do alimento, de qualquer produto. Só a diferença é que quando o pobre ele gasta muito mais da renda dele com a alimentação do que o rico. O pobre ele gasta mais de 30% do seu salário com a alimentação. O rico gasta 10% do seu salário com a alimentação. Então, esse imposto sobre os produtos essenciais, né, necessidades básicas, eles deveriam ter uma alíquota bem baixa ou até ser isentos disso, né, para poder baratear o custo do produto e o pobre não sentir tanto, já que ele gasta uma grande parte da sua renda com alimentação, e isso faz muita diferença para ele, o que já não faz diferença para o rico, que gasta o que ele gasta com alimentação não faz nem falta, não faz nem diferença para ele. O imposto de renda, por exemplo, o imposto de renda, quem ganha até R$2.000 desconta 7,5%. Quem ganha acima de 5 mil desconta 27,5%. Agora, você sabia que entre os 1% mais ricos, esse desconto é regressivo? Quanto mais rica a pessoa é, menos imposto ela paga, ele vai sendo reduzido até chegar a 0,5% de desconto. Você acha isso certo? Uma pessoa que ganha milhões, ela desconta 0,5% para o imposto de renda e a gente desconta 27,5%, 7,5%. Né? Quer dizer, a gente tem um país que faz leis para beneficiar os mais ricos, é claro, e continuar essa desigualdade. A reforma da Previdência, por exemplo, fez com que o trabalhador trabalhasse muito mais tempo para poder se aposentar. Quer dizer, ele trabalha mais tempo para continuar enriquecendo os patrões. O salário dele não tem aumento real. A gente vai ver isso daqui a pouco. A lei da liberdade econômica desse governo atual
que facilita o não pagamento de horas extras, porque agora o funcionário não é mais obrigado a bater ponto, então se ele passa do horário, quem que vai comprovar que ele realmente trabalhou depois do horário para pagar as horas extras? Foram outras coisas. Essa carteira verde e amarelo, que também é desse governo, onde o empregador que define as regras do contrato junto com o funcionário. Você acha que uma pessoa que está precisando do emprego vai ficar discutindo com o patrão, isso aqui eu não concordo não, que vamos tirar isso aqui do contrato? É óbvio que não. É óbvio que o patrão vai colocar as cláusulas que vão ser boas para ele. Esse programa verde e amarelo, não sei se vocês conhecem também, é desse governo atual, ele permite que uma empresa contrate jovens de 18 a 29 anos por 2 anos apenas, um contrato temporário, ganhando até um salário e meio, e por conta disso ele paga menos imposto. Quer dizer, aí o rapaz, o jovem que precisa daquele trabalho, ele arranja um emprego por 2 anos, depois fica desempregado, não tem estabilidade nenhuma no trabalho, para poder beneficiar quem? O empregador, que vai pagar menos imposto. Vocês sabem que foram extintos 22.400 cargos na saúde? Quantas pessoas foram mandadas embora, né? Agentes de saúde. Quantos trabalhadores ficaram sem seu emprego? E quantas pessoas ficaram sem o serviço que eles prestavam? Que eram tão bons em relação à prevenção das doenças, a dengue. Esse teto de gastos que veio com o golpe, vocês sabem que ele limitou o que o governo pode gastar em cada área, educação, saúde, durante 20 anos. Congelou essa grana aqui destinada a esses departamentos. E fora isso, que é pior, que eu falei para vocês ainda agora, que eu ia explicar daqui a pouco, é o aumento do salário mínimo anual, que não é mais real. Ele agora só é de acordo com a inflação. Ou seja, não há aumento. Né? Quando vocês veem o aumento do salário mínimo uma vez por ano, ele não é um aumento real. Porque, na verdade, o trabalhador não está ganhando mais. Porque o aumento foi em cima da inflação. Então ele não passou a ganhar mais, ele não vai agora passar a ter coisas que antes ele não podia ter, porque ele simplesmente acompanhou a inflação. E eu não vou nem entrar nesse mérito da inflação, porque quem viu o jornal ontem, ficou claro, né, com a explicação do jornal ontem, que a inflação não é real para o pobre. A inflação, ela pesa muito mais no bolso do pobre do que no do rico. A redução do acesso ao SUS, gente. Agora, para a grana poder ser repassada para os municípios, ela leva em conta o número de pessoas cadastradas. Quer dizer, você tem X pessoas cadastradas naquela unidade de saúde, é X que você vai receber, que aquela unidade de saúde vai receber. E as pessoas que não são cadastradas? Os moradores de rua. Eles não são cadastrados no SUS, mas quando eles precisam, eles vão para onde? Para o SUS. As pessoas que não têm certidão de nascimento, elas não são cadastradas. Mas quando elas precisam, elas vão para onde? Para o SUS. Então, quer dizer, a grana que chega lá, ela não é suficiente para atender a demanda. Porque a demanda real não é apenas daquelas pessoas que estão cadastradas. O programa de privatizações, os Correios, outras empresas, né, que estão para ser vendidas. Além de a gente perder a nossa soberania nessas empresas, o que acontece? Milhares de trabalhadores ficam desempregados, porque se a pessoa compra a empresa, ela bota o empregador que ela quiser, o funcionário que ela quiser, e fora isso, a qualidade do trabalho diminui. Por quê? Porque pensa comigo, se uma empresa que fornece água e luz, por exemplo, é do governo, o governo tem a obrigação de levar a água e a luz para o Brasil inteiro, para toda a população, certo? Mas uma empresa privada, ela vai levar água e luz, ela vai ter essa obrigação de levar água e luz para todas as pessoas? Ela vai levar para quem? Para quem dá lucro, porque uma empresa privada, ela vê o lucro e não só o bem-estar da população. Vocês sabem que agora, o seguro-desemprego, a pessoa desconta 7,5%, né? Espera que eu vou tirar porque eu apertei onde não era para apertar. Beleza. O seguro-desemprego, agora a pessoa desconta 7,5%, porque a pessoa está desempregada e dá desconta. Muita coisa, gente, só coisa para tirar os nossos direitos e manter essa desigualdade cada vez maior. O desmonte do programa Minha Casa Minha Vida, que tirou quase a metade dos investimentos, do valor dos investimentos. O desmonte da educação, com os cortes de verbas para universidades, para programas de fomento à pesquisa. E a reforma administrativa, gente, que não chegou, mas que estão querendo colocar essa reforma administrativa que tira os direitos
do funcionário público, tira a estabilidade do emprego, tira licença, prêmio, tira gratificação por tempo de serviço, um monte de coisa, só tira direito do trabalhador. Aí eu te pergunto, os militares parlamentares vão estar dentro dessa reforma? Não estão. A gente não pode deixar essa reforma passar, de jeito nenhum, porque ela é para tirar o direito do trabalhador, do professor, do médico que atua em prol dos que mais precisam. Já teve a reforma trabalhista, né? Que trouxe o trabalho intermitente, aquele onde a pessoa ganha por horas trabalhadas e não tem direitos trabalhistas, aquele que induz que a mulher grávida possa trabalhar em condições insalubres, uma opção de coisas. Vocês sabiam que os militares tiveram há pouco tempo um reajuste de 73% no adicional de habilitação? É um adicional que eles recebem para fazer cursos, não sei bem, mas é para fazer cursos. E esse reajuste, ele ia custar 26 bilhões e 540 milhões em 5 anos. Então o Ministério Público entrou com um requerimento para suspender esse reajuste, que estava um absurdo em plena época de crise, de pandemia. As Forças Armadas em 2019 custaram 96,9 bilhões, quase 97 bilhões. Sabe quanto gastou a saúde em 2019? 114 bilhões e 18 milhões. Quer dizer, como que as Forças Armadas podem gastar quase a mesma coisa que a saúde que trabalha em prol do país inteiro e com tanto gasto que deveria ter, né? Vocês sabem que 6 mil militares estão trabalhando em cargos civis para o governo? Aí eu pergunto assim, gente, como é que pode tirar 6 mil militares para trabalhar para o governo? Eles não fazem falta, não? É tanto dinheiro que se gasta por ano com as Forças Armadas, mas não faz falta tirar 6 mil militares para trabalhar no governo? Vocês sabiam que quem tem aeronave e embarcação não paga IPVA? Quer dizer, a gente compra um carro popular ou velho, paga o IPVA, mais de R$1.000 no IPVA, mas o cara que é rico, que tem dinheiro para ter uma aeronave ou uma embarcação, ele paga IPVA não, você sabia? É ou não é um país que faz leis para os mais ricos? A desigualdade vai acabar quando? Assim, a distribuição de renda vai melhorar quando dessa maneira? O auxílio emergencial, ele não foi prorrogado, gente, vamos cortar. O auxílio emergencial é para suprir as necessidades da pessoa que ficou desempregada durante a pandemia. A pandemia não acabou, a vacina não chegou, quem ficou desempregado com a pandemia continua desempregado. Quer dizer, esse auxílio tinha que durar enquanto a pandemia durasse. Não era por 3 meses, por 4 meses. Era enquanto a pandemia durasse. Mas não, fez por 4 meses e agora 3 meses, 4 meses e agora diz que prorrogou por mais 2, 3 meses. Não, reduziu o valor pela metade. Só que os problemas continuam os mesmos. Quem estava desempregado continua desempregado, necessitando das mesmas coisas. Aliás, esse auxílio emergencial, ele podia se converter numa renda básica universal. Você já ouviu falar nisso? Em alguns países existe. Na Finlândia e no Alasca. É uma renda básica universal que ajuda as pessoas mais pobres a terem um mínimo de dignidade. Porque até para você procurar um emprego, você tem que ter alguma coisa. Você tem que ter uma casa, você tem que ter uma comida, você tem que ter uma roupa. Eu te pergunto, as pessoas que foram desalojadas, né, despejadas de suas casas agora na pandemia, estão morando debaixo do viaduto, como é que esse cara vai procurar um emprego? Se ele não tem nem como tomar um banho, botar uma roupa, sabe? Então a pessoa, ela precisa do mínimo. E tem lugares que fazem isso. E, inclusive aqui no Brasil, em Maricá, tem uma coisa parecida com isso, que é a moeda Mumbuca. Você pode procurar no Google. O morador de renda baixa ou desempregado, ele ganha um cartão antes da pandemia era de R$130, agora na pandemia passou para R$300, e não é por família, é por pessoa. É possível fazer, gente. Essa renda básica, ela reuniria os benefícios que a pessoa tem, tipo Bolsa Família, Cartão Cidadão, esses todos numa renda só. Para que a pessoa tivesse o mínimo, para ela poder conseguir pelo menos buscar sair dessa condição, né, de pobreza extrema. E isso é possível, vocês sabem que é.
O governo tem dinheiro para isso, só que o dinheiro está na mão de 1%, que tem que ser melhor dividido. Isso ajudaria até o próprio governo. Por quê? Porque se a pessoa tivesse uma renda básica, ela ia gastar, ela ia consumir. E cada vez que ela consome, o imposto volta para o governo, porque todos os produtos têm imposto que voltam para o governo. Então era um dinheiro que ia estar indo para a mão do cidadão, mas que ia estar voltando para o governo também, entendeu? Não é um prejuízo. Porque esse dinheiro ia estar sendo circulando. Mas eu te pergunto, se importa, se interessa? Não, não interessa. Sabe o que interessa? Interessa é aliviar os impostos dos bancos, perdoar a dívida de grandes empresas. O que interessa é o governo se associar a empresas de aviação para salvá-las da crise. É isso que importa. 84 milhões foram retirados do Bolsa Família para colocar no auxílio emergencial e para fazer publicidade. Quer dizer, até o auxílio que é dado para o cidadão é tirado dele mesmo. A maior parte dos cortes foi no Nordeste. O imposto, você sabia que o imposto sobre herança no Brasil é um dos menores do mundo? O cara que tem uma herança, ele paga de 4% a 8% de desconto só de imposto. Sabe quanto é o desconto da França? 60%. Está na hora de dividir melhor esse dinheiro, né, gente? Mas o governo está se preocupando, sabe com o quê? Com a volta às aulas, em plena pandemia. Professores da rede pública e da privada estão dando aulas online ou fazem atividades para postar. Eu queria pedir para vocês uma paciênciazinha, entendeu? Que eu vou colocar aqui para vocês o depoimento de 2 professores. Vou colocar primeiro a da minha colega Hanna, que é professora de espanhol da rede pública. Boa tarde, caros amigos. Bem, como professora das secretarias estadual e municipal do Rio, eu posso assegurar para vocês que o ensino à distância, que estamos nos adequando agora à nova realidade, ele é muito difícil. A julgar pelas reuniões que nós temos, os cursos, palestras, tudo online, que a gente tem que cumprir, né? Que nos é também dado o direito também de escolha dos cursos, não é? Bem como as aulas que nós estamos dando nas redes, elas demandam um aparelho de ponta, um celular, um computador, devido à memória, devido ao engarrafamento tecnológico dentro de casa, como é aqui na minha residência, por exemplo. Nós somos em 4, apenas para usar um computador e um telefone, né, celular, que é o do meu marido, que tem realmente uma memória boa, e mesmo assim, às vezes, a coisa fica muito complicada, não é? Eu realmente posso afirmar para vocês que nós estamos trabalhando muito mais do que quando éramos professores presenciais nas escolas. A única coisa realmente que ficou diferente é isso. Agora a gente não se transporta, não se desloca para as escolas, mas a rotina ela é a mesma. Damos aulas nos nossos dias, não é? Preenchemos diário, seja digital ou não, como papel antigamente, formulários, tudo continua no mesmo, entendeu? Apenas o trabalho que está sendo exaustivo, porque se numa sala de aula a gente daria uma resposta, os alunos corrigiam sozinhos, hoje em dia quem corrige é a gente, passamos os trabalhos, corrigimos os erros de português, mesmo não sendo professora de português, mas a gente corrige, né? Temos que fazer o nosso trabalho de preferência bem feito, enviamos para o aluno, enfim, é muito complicado. Os alunos também não têm muito acesso, se a gente, enquanto professor, não temos, estamos limitados à tecnologia, imagine os pobrezinhos dos alunos. Claro que isso não é para todos, mas essa é a minha contribuição. Não nos enganemos, estamos ganhando a mesma coisa, mas o trabalho é redobrado. Agora eu vou mostrar para vocês o do Gerry, professor de história, é menorzinho, tá, gente? Da rede privada. Embora sabemos que a rotina do professor não se restringe em sala de aula, como eu disse anteriormente, agora, a partir da pandemia, isso aumentou bastante. E em horários diversos, até final de semana,
nós temos que gravar aulas, fazer exercícios extras e se reinventar, né? Professor buscando atrair ao máximo a atenção do seu aluno. Então não basta somente uma aula online, onde ele fica falando, explicando o conteúdo somente. Ele procura usar todas as ferramentas que a parte remota lhe oferece, né? Então acaba o professor tendo que, muitas vezes, na maior parte das vezes, aumentar o seu trabalho, as suas horas de trabalho, né? Buscando estudar um pouco mais, buscando fazer curso, coisas que eu não sabia. Dei uma cortada, porque tem uma outra parte que é bem importante. Olha só. Eu não sei em que momento e onde alguns segmentos, alguns políticos ou a própria população acha que o professor, durante a pandemia, está ganhando sem trabalhar. Bom, a minha rotina diária e a dos meus amigos, né, das pessoas que eu tenho contato direto, a rotina continua a mesma, ou seja, até aumentou. Na verdade, eu acordo cedo, como se eu fosse trabalhar na escola presencial, e tenho todo aquele processo, até sentar na cadeira, em frente ao computador e começar a explicar a matéria. E muitas vezes até muito mais cansativo, porque você precisa, como você não tem contato direto com os alunos, você precisa se redobrar para poder chamar a atenção do aluno. Então a minha rotina, tem dia que eu começo 7h30 da manhã e vou até às 17h30. É isso, dei uma outra cortada para não ficar muito grande, mas só para vocês terem uma ideia de como que é, né, a rotina do professor na pandemia. E eu fico muito triste de ver o próprio povo, sabe? Às vezes a própria mãe de aluno, de escola pública, até falando que o professor está ganhando para ficar em casa. O professor, ele está trabalhando mais até do que ele trabalhava antes. E o conto vai te levantar até mais questões para refletir sobre isso. Vamos ao conto? O nome do conto é Heranças. Alberto era filho de um milionário, dono de uma grande multinacional. Suas desavenças com o pai se deviam ao fato de que ele não tinha a menor vocação para os negócios dele. Herdeiro de uma grande fortuna, vivia se questionando por que o mundo era tão desigual. Sua mãe Renata tinha uma instituição de assistência a dependentes químicos. Ela conheceu Alfredo quando trabalhava na área de recursos humanos, numa das filiais de sua empresa. Apaixonaram-se e casaram. Renata era de uma família pobre e sempre teve que lutar para conseguir o que queria. Nada vinha fácil para ela. Conseguiu se formar em administração de empresas pela UFRJ. Foi muita dedicação até o diploma, desde o vestibular da Sesgran Rio, que eliminava a maioria dos pobres. Quando casou com Alfredo, sua vida mudou. Não tinha ideia do que era ser milionária. Mas o dinheiro não lhe subiu à cabeça. E foi nela que Alberto se espelhou. Quando era adolescente, acompanhou sua mãe algumas vezes no trabalho. Conheceu o que era dependência química, vendo sua mãe trabalhar, gerenciando as áreas médica e terapêutica da instituição. Alberto chegou a participar de uma palestra para as famílias dos internos e visitou os cursos que eram oferecidos. Tinha capoeira, musicoterapia, artesanato, várias coisas. Ele conversava muito com a mãe desde menino sobre o porquê de tanta gente se viciar em drogas. Sua mãe sempre teve um diálogo aberto com ele, explicava que muita gente passava por situações adversas e acabava experimentando as drogas, se viciando por questões familiares, sociais, econômicas e uma série de outras razões. Alberto cresceu sabendo que o mundo não era só o luxo que ele vivia e que havia uma grande parte da população que não tinha o mínimo para viver. Sempre se interessou por questões políticas e, quando fez 18 anos, iniciou a Faculdade de Ciências Sociais na UERJ. Apesar dos apelos do pai para estudar no exterior, foi aí que as desavenças com o pai aumentaram. Alberto entrou para o movimento estudantil da universidade. Participava de manifestações nas ruas em defesa da educação e dos direitos do povo. Isso é um absurdo. Você não precisa disso. Nunca te faltou nada, menino. Fica se metendo em manifestação, se arriscando. Você sabe que a polícia gride nas manifestações e você no meio disso.
Pai, eu não preciso, mas o povo precisa. E o que você tem a ver com o povo, menino? Pai, é o povo que trabalha nas suas empresas, que faz o senhor enriquecer cada vez mais. E em que condições seus empregados vivem? Não fala dos meus funcionários. Você sabe muito bem que eu cumpro as leis trabalhistas, pago acima do teto e tenho uma política de valorização do trabalhador nas minhas empresas. Eu sei, e me orgulho do senhor por causa disso. Mas não existem só os seus funcionários, entende? A maioria do povo ganha um salário mínimo, que não tem aumento real desde os tetos de gastos que veio com o golpe de 2016. Muitas empresas se aproveitam para não pagar horas extras, já que os funcionários não são mais obrigados a bater ponto, contratam jovens de 18 a 29 anos por 2 anos para se livrar dos impostos e poder descontar, em vez de 8%, só 2% de garantia, pagam menos pelo adicional de periculosidade, não quitam direitos trabalhistas. E tudo isso pautados na lei de liberdade econômica que esse governo implantou. Eu não aguento quando você vem com essa conversa de política. Vamos parar com isso. Não é conversa de política, pai. São os direitos do povo que foram suprimidos por esse governo fascista. Eu não gosto quando você fala assim. Mas é verdade, pai. Agora estão querendo fazer a reforma administrativa que vai acabar com a estabilidade e os direitos dos servidores públicos. Quer dizer, o cara estuda pra cacete, passa num concurso dificílimo e não tem segurança, não tem estabilidade. O seu empregador pode mandar ele embora sem justificativa, só para colocar um amiguinho no lugar, você acha isso certo? O trabalhador vai perder triênio, licença-prêmio, progressão por tempo de serviço e muito mais. Vê se os militares, juízes e parlamentares vão ser incluídos nessa reforma. Não vão. Eu vou lutar contra isso sim, e contra tudo que tirar os direitos do povo. Filho, eu entendo você. Eu também me sensibilizo com tudo isso, mas não tem jeito. Todo governo vai sempre beneficiar a elite em detrimento dos pobres. Não, pai, isso pode mudar. A gente precisa de um governo que trabalhe para o povo. Desisto, filho, você é um sonhador. Pai, cada um pode fazer a sua parte. Você sabia que um grupo de milionários pediu aos governos para pagar mais impostos sobre suas heranças, alegando que esse dinheiro é necessário para recuperar a economia da crise causada pela pandemia? O Brasil cobra de 3% a 8% de imposto sobre herança. A Inglaterra e os Estados Unidos, 40%, a Alemanha, 50%, Japão, 55%, França, 60%. Tem que distribuir esse dinheiro com o povo, pai. Ninguém precisa de tanto. Você está falando como um comunista. Não me dá título, pai. Eu só não sei viver no luxo sem fazer nada pelos que precisam. Eu não quero meu filho morto. Não preciso de um filho Marte, entendeu? Calma, ninguém vai morrer aqui. Se abraçaram. Preciso resolver umas coisas. Aonde você vai? A galera está montando um movimento contra a volta às aulas. Tem uma reunião virtual daqui a pouco. Lá vem você. Pai, não está certo. Centenas de pessoas morrem por dia no Brasil. Os professores estão trabalhando mais que nunca. Dão aulas online, corrigem exercícios 1 a 1. E há quem diga que eles estão ganhando para ficar em casa. Na verdade, todo mundo que precisa tinha que ganhar um auxílio emergencial justo para ficar em casa, até que a vacina ficasse pronta, para não correr risco de vida. O governo pode pagar por isso. Não é favor, é direito. A gente paga impostos para isso. O senhor sabe quanto se gasta por mês para manter a Câmara dos Deputados? 91,8 milhões. Cada deputado federal custa ao contribuinte 179 mil por mês. São 513 integrantes da Câmara, faz a conta. E eles estão em casa. As sessões da Câmara são online. E o professor tem que se expor ao trabalho presencial. As crianças das escolas particulares estão aprendendo com aulas online. A escola pública tinha que ter ajuda do governo para isso. Afinal, o governo está economizando com luz, telefone, as escolas estão fechadas. Só no Mato Grosso, o governo economizou 413,3 milhões em 3 meses de pandemia, com as escolas fechadas. Só o dinheiro que o senhor tem dava para bancar a inclusão digital desses alunos e não ia fazer nenhuma falta. Agora você quer que eu pague internet e notebook para os alunos de todo o Brasil. Ah, Alberto, pelo amor de Deus, chega desse assunto. Eu não tenho culpa da pobreza do país. Após falar isso, subiu para o quarto. Alfredo saiu para esparecer antes de começar a reunião. Ele ia só dar uma volta pela orla, não pretendia sair do carro. Foi quando ele viu 5 homens agredindo um casal homossexual. Parou o carro e se aproximou. Qual é a de vocês? Deixa os caras. Não se mete, vai defender as florzinhas agora? Alberto não aceitou. Eram 5 contra 2. Os caras eram fortes.
Alberto partiu para cima para defender os dois, mas acabou apanhando muito também. A polícia apontou na rua e os caras fugiram. O policial chamou o bombeiro. Os dois rapazes chegaram muito mal no hospital. Um deles chegou desmaiado, mas sobreviveram. Alfredo teve traumatismo craniano. Ficou em coma e morreu depois de 5 dias. Seu pai era só sofrimento, não se conformava em ter perdido o filho tão amado. Para ele nada mais tinha valor, a empresas, imóveis, todo o dinheiro que tinha, para ele não significava mais nada. Seu filho nunca quis assumir os negócios dele, era contra o acúmulo de tanto dinheiro de alguns, enquanto tantos não tinham nem o que comer. Sua mãe encontrou forças para levar a vida no trabalho com os dependentes químicos do qual ele se orgulhava tanto. Mas seu pai não deixou a depressão derrotá-lo, não. Decidiu investir sua fortuna em causas filantrópicas. Criou um grupo de milionários dispostos a ajudar nos problemas mais sérios da sociedade. Participaram pessoas de todo o mundo. Teve famílias que doaram mais que a metade de suas riquezas a causas beneficentes. Dentre as ações, tinha o Instituto para a Ciência do Cérebro, uma fundação empenhada na melhoria das escolas e hospitais. Um deles doou 90% de sua fortuna para reduzir emissões de combustíveis fósseis. Teve um casal que investiu na erradicação de doenças através da vacinação da população e do financiamento de programas em todo o mundo que apoiam o desenvolvimento agrícola, a saúde global e a educação. O grupo fez muita coisa boa pelo mundo. Os alunos da educação básica brasileira tiveram a inclusão digital custeada diretamente por Alfredo, pai de Alberto. De alguma forma, ele estava realizando os sonhos do filho morto pela homofobia. Agora, só faltava ganhar a briga contra a reforma administrativa, que o filho tanto falava. Estava empenhado nessa luta junto com alguns deputados federais que defendiam o serviço público. O objetivo era propor um substituto para essa reforma. Ele organizou um webinário com parlamentares, professores e economistas para discutir o tema num movimento político não partidário. Se ele ia ganhar essa causa, não sabemos. Mas estava envolvendo toda a população nessa discussão. Alfredo doou 80% de sua herança para as causas mais urgentes do Brasil. Mas a maior herança que ele doou foi a que recebeu do filho: o compromisso de contribuir com uma sociedade mais justa. Gente, esses exemplos que eu dei dos milionários, eles são reais, tá? Realmente tem esse grupo de milionários que fez essas doações todas ali. Tem um grupo, uma galera que realmente está empenhada em redistribuir essa grana para a gente ter uma sociedade mais justa. Esse foi o conto de hoje. Um beijo no coração. Até o próximo conto, até o próximo encontro. Tchau, pessoal!